Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, sou líder do Brasoftware Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens, certificações técnicas. Em nome da Brasoftware, eu quero aqui dar as boas-vindas a todos. Claro, sempre, né? Esperamos que todos estejam bem, com saúde, em vossas casas, com segurança, torcendo para que isso passe logo, se Deus quiser. Mas é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente durante tanto tempo, quase não, né? Já 5 meses juntos. É sempre muito importante a participação de vocês. Eu sei que vocês, muitos já conhecem, já sabem, mas fica aqui, principalmente para quem está chegando agora, para quem tem, né, iniciado aqui a jornada com a gente das nossas lives. Fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais. Deixamos aqui o QR Code para poder facilitar o acesso com a câmera do celular e também com os links de acesso. É sempre um prazer ter vocês com a gente. A gente aqui tem colocado sempre, vale lembrar também, né, sempre a nossa grade de lives. É uma forma da gente também compartilhar com vocês, pessoal, como a Brasoftware, junto com os nossos parceiros, né, como nós estamos nos posicionando em relação a esse momento de pandemia, em relação a esse momento de transformação digital, com todo o nosso portfólio de soluções. Tá bom? Bom, pessoal, lembrando também que essa live está sendo gravada, vamos disponibilizar para vocês no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer o cadastro e participarem aqui da live. E também, outro ponto importante, para que vocês interajam com a gente, o nosso chat está aberto. Por favor, fiquem à vontade em tirar as dúvidas, né, e dividir com a gente um pouquinho aí as dúvidas de vocês, que ao final eu volto com o nosso especialista para poder abrir o chat e ler ao vivo as perguntas de vocês, tá bom? Bom, pessoal, a gente, com o passar do tempo, temos acompanhado todo o portfólio de soluções Microsoft, principalmente focado nas soluções de produtividade e as soluções de infraestrutura em nuvem, né, com a plataforma Azure, e a gente percebe que cada vez mais é um conteúdo muito rico, muito abundante de soluções. Mas também, ao mesmo tempo, né, a gente percebe, e conversando com a nossa base de clientes, em algumas oportunidades de projeto, muitas dúvidas, né? Cada vez mais, com vários conteúdos, a gente fala de máquina virtual também trazendo nomenclaturas e conceitos novos, como containers, serverless. Nós percebemos que isso tudo é muito bom, é fantástico, mas que na prática, muitas vezes, geram várias dúvidas dos nossos clientes. Então, para a gente tratar esses cenários, passar bem para vocês a divisão, mostrar o que cada um, o conceito de cada um, hoje a gente tem aqui, quero ter o prazer de apresentar, o Cláudio Toledo. Cláudio, bom dia, é um prazer ter você com a gente mais uma vez. Traz então um pouco para a gente esses cenários todos, essas nomenclaturas novas, né? Traz para a gente um pouquinho de como a gente consegue trabalhar com esse trio trabalhando junto, com conceitos. A gente sabe que tem muita coisa. É um prazer ter você aqui com a gente, Claudião. E no final eu volto com você para poder compartilhar as dúvidas do pessoal, tá bom? Ótimo evento. Obrigado. Show de bola. Muito obrigado, Fabi, pela introdução e apresentação aí dos conceitos. Um ótimo dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Como o Fabi já falou, já vemos um tempo que estamos aqui convivendo nesse modelo de live, e é sempre muito legal a gente poder trazer um pouco mais de conceitos e soluções novas aí para dentro do portfólio de conhecimento que a gente tem, né? Hoje o tema central, né, entre esses 3 pilares aí, quando a gente fala de infraestrutura, de soluções em nuvem, passando pelas VMs, né, máquinas virtuais, as virtual machines, pelos containers e pelos serverless, né, que é mais um conceito, e a gente vai tentar entender um pouco melhor o que é isso e como que a gente vai aplicar isso dentro do nosso ambiente. Como primeiro tópico, né, a gente segue para falar aqui de máquinas virtuais, a gente vai falar um pouquinho da infraestrutura que tem por trás disso, dos SLAs, né, o Service Level Agreement, né, o contrato de nível de garantia do serviço, a disponibilidade e elasticidade. Quando a gente fala aí de máquina virtual do Azure, a gente entende que nos conceitos de nuvem, né, e cloud computing em geral, você tem ali uma infraestrutura que é provida por alguém, pode ser, por exemplo, pensando no nosso cenário, né, a Microsoft, com o Microsoft Azure, ele tem uma infraestrutura física, de fato, que a gente acessa e cria o que for necessário para a gente colocar ambientes em funcionalidade através, por exemplo, de uma console web ou de uma API, né? Isso pode variar, mas geralmente a gente acessa isso via internet e a gente não enxerga, né, o que a gente tem de infraestrutura física por trás.
Dentro do Azure, né, a gente tem de fato ali uma infraestrutura física, em algum lugar aquele computador, aquela máquina que vai estar, por exemplo, rodando o seu sistema, ela vai existir de fato fisicamente, mas para a gente é transparente, né, só que a gente consegue visualizar com algumas coisas, né. Dentro do Azure, a gente tem esses 3 principais conceitos, quando a gente fala sobre infraestrutura física, começando pela geografia, né? O que é uma geografia? Eles chamam zonas geográficas, né? É basicamente uma rede que você vai ter ali de data centers, né? Que é agrupada ali com 2 ou mais regiões, né? Então, por exemplo, você tem ali uma região geográfica que vai englobar mais de 2 data centers, né? 2 ou mais data centers, e vai ter uma rede ali de conexão entre esses data centers, né? Então, eles vão estar conectados dentro dessa geografia. E essa geografia é um conceito utilizado para outros quesitos, como, por exemplo, distribuição de conteúdo, né, cobrança de saída de dados e afins. É interessante a gente ter esse conceito bem fixado na cabeça para não confundir com as questões da região. Basicamente, a região vai ser ali um conjunto, né, ou um data center dentro de uma geografia que vai estar alocado de fato ali numa região geográfica, como, por exemplo, o sul do Brasil, que é a região que a gente tem aqui na América do Sul, da rede de data centers aí da Microsoft. Ou então, por exemplo, você tem aí a South America, que é a geografia que engloba toda a região da América do Sul, só que como a gente só tem um data center dentro dessa região geográfica, é a Brasil South. Mas, por exemplo, você tem aí a zona que eles chamam de América do Norte e Europa, né, que é uma zona aí geográfica que você tem, chamam de Zona 1. E debaixo desse conceito, né, não debaixo, mas atrelado desse conceito das regiões e do conceito de geografias do Azure, a gente tem as zonas de disponibilidade, né, o Availability Zones, que basicamente, né, você vai ter ali uma estrutura de data centers que vai ser replicada dentro do conceito de zona, né, você vai ter ali de 1 até 3 data centers com as estruturas, né, que estão configuradas dentro dele replicada entre eles. É interessante citar, né, que essa conexão entre esses data centers, ela é uma conexão de alta performance, né, então você tem aqui até uma latência menor que 2 milissegundos, que é um tempo de resposta altíssimo, né, pensando em estrutura de conexão. Esses data centers, eles têm diversos requisitos de compliance, né, de distância entre eles, fatores de replicação, por exemplo, e aí basicamente o que a gente consegue fazer com isso, né? Pensando que você está configurando dentro da sua estrutura ali o seu sistema, né? A sua solução dentro de uma região do Azure, se você tiver a opção de habilitar, né, o Availability Zones, você vai aumentar, né, a garantia que o seu sistema ali vai ter uma certa tolerância a falhas, né? Então, você tem essa opção de, por exemplo, replicar o seu dado dentro desses 3 data centers e vão estar conectados ali. Então, para você, o gerenciamento é de maneira transparente, porém, dentro ali do conceito de infraestrutura física da Microsoft, né, você vai ter um alto nível de garantia de que o seu serviço está replicado de maneira redundante, logo a disponibilidade dele vai ser muito maior, né? Quando, por exemplo, você pensar que você tem aqui o seu dado que está alocado dentro dessa região e houve uma falência dentro do data center 1, né, da zona 1 de disponibilidade, seu dado vai estar replicado na zona 2 e 3, então você não vai sentir o impacto, né, dessa falência, por exemplo, uma queda de energia dentro de um data center e afins. Seguindo nesse conceito, né, de níveis de serviço, né, do SLA, a gente tem aí uma crescente, né, do seu SLA, e pensando o que essa porcentagem significa, né? Pensando aí, basicamente o tempo de disponibilidade do seu sistema, né, da sua solução. Então, o restante dessa porcentagem é uma porcentagem do tempo que o seu sistema ficaria fora do ar, né? Então, pensando, por exemplo, num período de 1 ano, se você tem o seu sistema em 99,9% disponível, o restante dessa porcentagem nesse período de 1 ano vai ser o tempo que o seu sistema pode ficar offline, né? E isso define o SLA, né? O nível de garantia de serviço. A gente pensando no cenário de uma máquina virtual, né, que você tem ali um servidor que você provisiona e você consegue selecionar, por exemplo, a quantidade de processadores e memória para suportar aquela infraestrutura. Mais para frente a gente fala
um pouco mais disso no detalhe, mas quando você tem uma máquina virtual provisionada com um disco SSD, você já tem um SLA do seu recurso de 99,9%, que já é altíssimo, pensando, por exemplo, num cenário, comparando com um cenário local, né? Se você tiver esse computador que está suportando o seu sistema aí dentro da sua infraestrutura, dentro do seu escritório, por exemplo, o quão alto vai ser o SLA dele, né? O que você precisa para garantir isso? São diversos os fatores. Suprimento de energia, conexão de rede, redundância em caso de falha, enfim, segurança física, né? Quem tem acesso àquele ambiente. Então, isso tudo fica por conta, né? Esses pontos ficam por conta da Microsoft, ela gerencia isso para você com extrema maestria, e você vai gerenciar ali da camada do sistema operacional, né? Vai basicamente criar a sua máquina virtual, acessar o sistema operacional e gerenciar ali. E você já, com esse tipo de configuração, né, você já alcança aí um SLA de 99,9%. Pensando em incrementar isso, né, aumentar um dígito aqui no nosso SLA, existe o recurso do Availability Sets. E o que isso significa, né? Basicamente, o que você vai configurar ali vai ser um conjunto que, a partir de duas, né, você vai ter ali como base duas ou mais máquinas virtuais, com aquele seu sistema com a sua solução replicada entre elas. E aí, no caso, pensando que, por exemplo, exista uma falha no âmbito daquela máquina virtual, né? Pensando que você tem aqui uma máquina virtual A, que é essa daqui, e caso ocorra uma falha nela, você vai ter a sua solução, né? A sua infraestrutura replicada para uma seguinte ou mais, né? Geralmente a gente começa a falar aqui na casa do par, né? Você ter duas para ter esse caso de falência de uma, mas você pode seguir com diversas outras máquinas por trás dessa infraestrutura, e aí posteriormente aqui a gente tem um conceito que são os domínios de falha e domínios de atualização, né? E o que isso significa? Pensando que, por exemplo, essas duas máquinas, se elas compartilharem o mesmo fornecimento de energia e cair a energia daquele ponto, as duas máquinas saem do ar. Então, quando você cria a sua máquina virtual com esse conceito do Availability Sets, né, das configurações de disponibilidade, você coloca elas em domínios de falha diferentes, que é como eles dão o nome para esse ponto, né? O que seria esse domínio de falha? Basicamente vai ser ali o rack, né? O armário físico que essa máquina vai estar, e quando você tem domínios de falha diferentes, você tem, por exemplo, fornecimentos de energia diferentes, fornecimentos de conexão de rede diferentes, né? Então, caso, por exemplo, fisicamente ocorra uma falência em algum dos pontos do data center ali da Microsoft, se você tiver com o Availability Sets, né, a sua infraestrutura configurada dessa maneira, você vai ter ali uma outra máquina virtual com uma infraestrutura, né, fornecida por um ponto diferente. E isso já aumenta, né? A gente tem aqui um dígito de aumento no SLA, que representa um crescimento significativo, pensando em tempo de disponibilidade, que você alcança aí um nível de garantia de 99,95% de disponibilidade. Pensando em aumentar mais ainda, né, o SLA da sua máquina, da sua infraestrutura de máquina virtual, a gente tem aí a opção de criar com Availability Zones, né? E o que isso representa? Basicamente é aquele conceito que eu apresentei para vocês anteriormente, onde você vai ter ali dentro da região de 1 a 3 data centers, né? E você vai replicar essa infraestrutura que você tem em máquinas virtuais para esses outros 2 data centers. E o que isso representa, né? Caso, por exemplo, haja uma falência geral dentro de uma infraestrutura de data center, pensando, por exemplo, com a Availability Set, que você tem ali as máquinas separadas fisicamente, mas dentro do mesmo data center, ambas estariam fora do ar. Com a Availability Zones, né, você tem essa configuração replicada para outros data centers. Então, caso, por exemplo, exista uma falha geral dentro de um conceito do data center inteiro do Azure, se você tiver Availability Zones disponível dentro do seu ambiente, você vai ter aí o seu sistema, a sua solução replicada para outros 2. Então, você aumenta para 99,99%, né, o SLA, que é altíssimo, pensando em tempo de disponibilidade e contorno a falhas no geral, né? E dentro desse conceito de zonas de disponibilidade, né, a gente consegue aplicar aí os conceitos de site coverage, né, e regiões pares, que é basicamente soluções para você
ter recuperações de desastre, né? E o que isso significa? Regiões pares, basicamente, vão ser regiões de data center que vão estar conectadas, porém com uma base, né, de distanciamento mínimo, que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas são diversas milhas, né? Então, pensando, por exemplo, você tem aqui o data center do sul do Brasil, o data center par dele é o do centro-sul dos Estados Unidos, né? Então, você tem uma distância geográfica definida ali, e essa questão das regiões pares, né, basicamente o que você consegue fazer, configurar para que o seu sistema seja replicado para uma região par, e caso haja falência geográfica, né, ocorra ali algum evento que altere naquela geografia, pensando, por exemplo, parou o data center do sul do Brasil, se você tiver esse conceito do site recovery, né, que é a recuperação dos desastres aí da sua estrutura, para uma região par, por exemplo, você consegue fazer essa virada de chave para essa segunda região, que está ali como secundária, com tudo aquilo replicado, né? Alguns conceitos que acho que é importante a gente dizer, né? Pensando aí no Availability Zones, ele não está disponível em todas as geografias do Azure, mas algumas delas sim. A gente tem aqui o exemplo, né, esse mapa do mundo com as regiões, né, que a gente tem aí disponíveis do Azure, e essas que estão marcadas com esse losango em branco são as que têm a opção de você ter as zonas de disponibilidade, né? Não são todas, mas a gente já tem diversas aí, e a gente sabe que a Microsoft nunca para de atualizar e crescer a sua infraestrutura, então sempre se mantendo atualizado e olhando onde a gente consegue aplicar isso, né? Mas assim, pensando que você quer alcançar níveis de SLA muito altos, talvez você tenha que optar por alguma região específica que tenha o conceito do Availability Zones disponível. Agora, olhando mais para um nível de infraestrutura, né, a gente fala aqui um pouquinho dos tamanhos de instâncias de máquinas virtuais que a gente tem dentro do Azure, né, e o que isso representa. Basicamente, esse tamanho de instância vai ser uma proporção do que você possui ali de infraestrutura física, né, de hardware, de fato. Então, a gente tem diversas famílias, né, como são chamadas cada um desses agrupamentos, e as famílias têm diferentes proporções entre processador e memória, e também no tipo do processador, né, na especificação do hardware do processador, como, por exemplo, família Intel, família AMD, isso varia dentre as diferentes famílias. A gente tem aqui as máquinas que são voltadas, né, para ambientes de entrada, de teste, de desenvolvimento, que são máquinas que não têm SLAs com garantia tão alta, né, que são as famílias A e B, que são máquinas ali, os modelos A são de entrada, né, então eles têm uma proporção de hardware um pouco menor, até de fato o recurso físico, né, de hardware, ele é um recurso menos potente, e logo, né, você vai ter níveis de garantia aí um pouco mais baixos, porém, são máquinas que custam menos, então para você, por exemplo, ter um ambiente de teste, né, que não tem necessidade de ter uma garantia de serviço tão alta e que, por exemplo, é utilizado durante só um período específico da semana, dentro do horário comercial, faz muito sentido você provisionar, por exemplo, máquinas que custam menos, porque vai ser um ambiente que você tem menos utilização e até menos preocupação, né, com a garantia dele. E até pensando que são ambientes instáveis, né, você vai precisar criar um dia a máquina, no outro deletar. Então você tem aí as máquinas da série A, que são máquinas, modelos de entrada, né, e da série B, que são máquinas intermitentes, que basicamente, né, essas máquinas, elas são feitas para trabalharem abaixo da sua capacidade total. E durante o tempo que você trabalha abaixo da capacidade total, né, isso vai variar aí dentro do template de máquina, ele vai gerar alguns créditos, né, que eles chamam como se fosse uma moeda, né, fictícia. E aí quando você precisa, por exemplo, tem um pico de utilização, né, precisa crescer o seu sistema, ele vai consumir esses créditos que foram acumulados. É um pouco complexo de entender, mas faz bastante sentido para cenários que você tem ali uma baixa utilização e de repente uma crescente demanda, né? Então, essas duas máquinas aqui, elas custam um pouco mais barato, mas não são aplicáveis para todos os cenários, assim, né, pensando num modelo de nuvem. As máquinas D, que são as máquinas de propósito geral, que já assim a gente está falando de máquinas que são próprias para ambientes produtivos, né, que tem um nível de garantia alto, já tem um SLA maior com esse tipo de máquina. São máquinas aí que vão variar na sua proporção de CPU e memória, então você pode ter, por exemplo, uma máquina com 2 cores de CPU, né, 2 núcleos e 16 GB de memória RAM, enfim, e dentro delas você tem aí uma variação, por exemplo, como eu disse, né, famílias AMD Intel, a proporção de memória para processamento, e sempre
pensando, né? Existe aí também uma variação de custo nesses diversos modelos, né? Dentro de cada família, pessoal, a gente tem aí uma gama muito grande, né, de quantidade de vCPUs, né, e quantidade de memória. Então, você pode, por exemplo, ter uma máquina B muito grande, com diversos gigas de memória RAM, ou uma máquina B menorzinha, e o mesmo se aplica para as outras famílias. Bem, máquinas D são máquinas de propósito geral, então, para qualquer workload de servidor aí, que não seja algo tão dedicado, né, que seja de fato algum servidor de configuração geral, você consegue provisionar isso dentro da família D. As séries F, né, as séries da família F, a gente tem aqui as máquinas que são otimizadas para computação, né, então você tem máquinas aí com o foco no processamento. Então, pensando, por exemplo, servidores web que tem muita requisição, né, servidor de back-end que precisa processar muito dado, tem um alto volume de consumo de processamento, faz sentido você optar por esse tamanho de máquina, porque ele vai ter ali um processador mais dedicado, até a proporção, né, pensando em processador e memória, quantidade de núcleos de processadores para as quantidades em gigas de memória RAM, vai ser, a gente tem aí, por exemplo, de 1 para 2, né, então um processador para 2 de RAM, enfim, isso aqui vai variar bastante, mas para cenários que você tem necessidade, né, uma necessidade voltada para processamento e computação, faz sentido seguir pela família F. Passando aqui para a linha de baixo, a gente tem as séries M e E, que são as máquinas que são otimizadas para memória, né? Então, você que precisa aí de um volume muito grande de memória RAM, dentro dessas máquinas você vai ter a sua necessidade suprida para esse tipo de carga de trabalho, né? De workload. Então, pensando que o seu sistema tem um consumo muito alto, né? Ele aloca muita coisa ali dentro da memória RAM, precisa de uma capacidade grande, você vai ter aqui máquinas com proporções imensas assim de memória RAM. Preciso de 600 GB de memória RAM, você consegue achar algum template dentro dessa família de memória otimizada que atenda. Máquinas com GPU, esse é bem legal, né? Então, pensando que você precisa você tem um workload que precisa de processamento gráfico, renderização de vídeo, modelagem, afins. A sua aplicação tem necessidade disso, a gente tem como suprir isso dentro do Azure, né? Isso aí, a nível de máquina virtual, é bem tranquilo. E como nas outras, né? Você tem ali uma gama muito grande de proporção de processadores para memória RAM. E aí aqui a gente fala dessas duas últimas, são máquinas para workloads mais focadas, né? Então você tem aqui as máquinas H, que são máquinas de alta performance de computação para rodar aí os sistemas e soluções que exigem muito. Então pensando no SAP S/4HANA, ERPs que precisam de uma performance absurda, você consegue. Então, você tem máquinas com terabytes de memória RAM, centenas de núcleos de processamento, mais focadas para workloads de alta performance, né? Então, até dentro disso, a gente consegue suprir com a infraestrutura do Azure. E aqui a última, a família L, né, que é otimizada para o armazenamento. Então, por exemplo, você está pensando aí em subir o seu banco de dados como infraestrutura, né? Colocar uma máquina virtual ali, um Windows Server com um SQL Server. Você tem aí essa opção das máquinas que tem um throughput de disco, né? A capacidade de disco delas é muito alta e você consegue ter uma performance muito grande ainda trabalhando no modelo de plataforma, de infraestrutura, né? Então, mesmo ali com a sua máquina virtual, rodando o sistema operacional do Windows com o SQL Server, você tem ali uma demanda muito grande de, por exemplo, escrita e leitura no disco, essa família de máquina vai atender, né, essa workload específica que você tem. Tudo isso provisionado como infraestrutura na nuvem, né? Você gerencia ali da camada do sistema operacional para cima, e se precisar fazer configuração de hardware, aumentar a capacidade, aumentar a quantidade, também tudo muito facilitado via o portal, internet, benefícios que a computação em nuvem traz para a gente nesse modelo de máquina virtual. Trazendo aqui um exemplo para vocês agora do Availability Sets, né? O que a gente vai ter pensando nessa saída, né, que a gente consegue configurar para aumentar o nível de disponibilidade do nosso sistema. Esse cenário aqui é um cenário bem simples, a gente tem duas máquinas virtuais, né, 2 servidores, que eles estariam sendo replicados aqui, e na frente deles a gente tem um balanceador de carga, né? O que é o balanceador de carga? Basicamente vai ser um ponto focal, onde as requisições, né, os chamados vão chegar através dele, e ele vai distribuir entre essas duas máquinas virtuais, né? Pensando que, por exemplo, caso uma máquina virtual saia do
saia do ar, né? Caiu a máquina virtual, ela desligou, não sei o que aconteceu, ele vai direcionar todas as aquisições para esse, ou pensando num cenário comum, ele pode dividir entre elas. Mas, basicamente, né, pensando nesse modelo que você tem essa configuração, o que a gente pode... O que pode acontecer, né? Você ter ali provisionado aqueles 2 servidores de maneira manual, mas existe o risco, né, deles estarem dentro do mesmo host físico. Então, pensando, por exemplo, que você tem ali um armário que tem um fornecimento de energia e você coloca as suas 2 máquinas ali dentro. Se aquele fornecimento de energia que é compartilhado entre tudo que está ali dentro acabar ou ter alguma falha, ambas as máquinas vão estar dentro do mesmo domínio de falha. Então, o que vai acontecer? As 2 vão sair do ar. E, poxa, o que eu posso fazer, né, para gerenciar isso de maneira mais inteligente? Aí que entra o Availability Sets, né, que é o conjunto de disponibilidade, assim, pensando numa tradução livre. Basicamente o que você vai ter ali, né, vai ser o mesmo cenário, que vai ser o agrupamento lógico, né, das máquinas virtuais dentro do data center, que você configurando dessa maneira, você vai permitir para o Azure que ele entenda que esse modelo de infraestrutura, nesse agrupamento, ele é construído para ter redundância, né, ter uma alta disponibilidade, né, ter ali uma camada de segurança sobre aquilo. Então, basicamente, né, o que vai ter? Dentro do Availability Set, você pode ter aí de 2 ou mais máquinas virtuais, né, eles recomendam que seja mais de 2, mas em domínios de falha diferente. E aí, com essa configuração do Availability Sets, né, você vai garantir que, por exemplo, se o fornecimento de energia da máquina virtual 1 falhar, a máquina virtual 2 ela vai estar dentro de um outro fornecimento, né? Então, mesmo dentro do mesmo data center, você vai ter aí essa opção de separar as suas máquinas fisicamente, né? Para que caso haja ali uma falência local, naquele ponto específico, você vai conseguir manter o seu sistema de pé, pensando que você vai ter ele replicado ali para outras estruturas, né? Então aqui você já aumenta o seu SLA para 99,95% de garantia e de tempo de disponibilidade. Então a gente fala aí de domínios de falha distintos, né? E aí eu estou falando de domínio de falha para vocês, o que isso significa, né? Basicamente é isso aqui que a gente tem, né? O FD é o fault domain, né? O domínio de falha, e cada um deles é um agrupamento físico de servidores, né? Então, você tem, por exemplo, o domínio de falha 0, 1 e 2, e os seus servidores, né, suas máquinas virtuais estão distribuídas entre eles, pensando no conceito aí do Availability Set. E aí, por exemplo, se caso tem uma falência no domínio de falha 0, os domínios de falhas 1 e 2 não foram afetados, eles continuam com o funcionamento do seu sistema, né? E é legal também falar dos domínios de atualização, né, que é o Update Domain, que basicamente o que a gente tem aqui, né, quando existe algum tipo de atualização que vai ser aplicada na sua infraestrutura, eles vão atualizar eles de maneira distinta, né? Então, pensando que, por exemplo, se eles fossem atualizar todos de uma vez, isso fosse gerar um downtime, né, a máquina precisasse não conseguisse responder alguma requisição, ia cair tudo de uma vez. Então, esse conceito do domínio de falha também se estende para atualização. E aí você tem domínios de atualização diferente, a sua infraestrutura vai ser atualizada de maneira segregada, né? Não correndo risco, por exemplo, de ficar tudo fora do ar num momento de atualização. Enfim, são diversos fatores aí que a gente consegue suprir de camadas de segurança para aumentar o tempo de disponibilidade. E aí, pensando, né, de estender isso para as zonas de disponibilidade, né, para a Availability Zone, você tem o seu sistema, sempre pensando que você já configurou o Availability Set, né, você tem ali dentro do seu data center o seu sistema replicado para diferentes domínios de falha, né, diferentes hosts físicos, mas e se tiver uma falha total do data center? Aí o seu sistema vai ficar de fato indisponível, porque mesmo tendo ali diferentes computadores físicos distribuídos dentro do data center, se tiver uma falha ali na região, o seu data center ficou fora, o sistema fica fora também. E aí entra o conceito da zona de disponibilidade, né, a Availability Zone, que basicamente vai expandir o nível que você tem aí de controle sobre essa infraestrutura de máquina virtual para uma outra zona, né, e aí você vai ter, por exemplo, 2 zonas geograficamente distintas, e caso haja, né, uma falência física externa num data center do Azure, você vai ter ali
uma outra zona que vai ter o seu sistema, né, sua configuração replicada dentro desse modelo de infraestrutura. E aí, por exemplo, falhou dentro do data center, você vai ter o seu sistema ainda disponível, né? Você vai ter alta disponibilidade porque ele está replicado para um outro lugar geográfico. A zona de disponibilidade, né, ela é uma zona que é fisicamente separada numa região do Azure, e aí vão ter 3 zonas de disponibilidade por região, né? Então, pensando que você replicou o seu sistema ali para zonas diferentes, você vai ter uma garantia maior, né, que as máquinas virtuais vão estar em diferentes data centers fisicamente, né, separados, distintos, garantindo o SLI de 99,99% de disponibilidade. Bacana, né? Isso tudo para camadas de segurança, mas e pensando em, por exemplo, no nível de demanda do meu sistema, né? Falando sobre níveis de demanda, a gente tem aí como trabalhar isso também, não só na camada de segurança, né? Pensando que, por exemplo, eu tenho uma carga de trabalho, que eu tenho a minha infraestrutura ali dividida em 2 hosts, e essa carga de trabalho é dividida entre ela, né? Então, poxa, existe ali um volume de usuários utilizando o meu sistema, e eles chegam sempre pelo meu load balancer aqui na minha frente, que vai distribuindo a carga entre esses 2 servidores. Mas pensando que, poxa, configurei todas aquelas saídas, né, para aumentar a disponibilidade no meu sistema, para ter um maior nível de garantia de serviço, mas eu preciso fazer com que ele cresça de maneira inteligente quando a demanda crescer também. E aí entra o Virtual Machine Scale Set, que é o conjunto de escalas de máquinas virtuais, né, que basicamente vai ser um grupo de máquinas virtuais que você vai gerenciar, né, que a gente começa com 2, e um balanceador de carga, que vão ter ali uma análise inteligente para o seu nível de demanda, que vai crescer quando essa demanda crescer o número de servidores, né, para atender esse volume, e reduzir quando o nível de demanda reduzir também, né? Então, pensando que, por exemplo, você tem ali a sua demanda, que ela é constante, mas em um momento, né, o seu monitoramento visualiza que essa demanda cresceu. E aí, o que ele faz quando você tem o seu scale set configurado, né? Você aumenta a quantidade de servidores para suprir aquele nível de demanda, né? E aí a gente trabalha dentro do scale set sempre com uma base de mínimo e máximo. Aqui no caso, por exemplo, a gente tem 2 máquinas virtuais no mínimo para suprir a demanda quando ela estiver baixa, e no máximo 6 máquinas virtuais para suprir essa demanda que é crescente. E isso tudo, é claro, né, pensando aí com a adoção das plataformas Windows e Linux, e também com a inteligência de olhar, né, para o seu volume, e quando esse volume reduzir, ele reduz esse número de máquinas virtuais também, para você ter um custo reduzido ali. Por que isso, né? A gente está pensando aí no modelo de infraestrutura em nuvem, então o que você paga é, de fato, pelas horas de computação que você consome, né? Então, pensando que você tem ali 2 máquinas, né, rodando num cenário aí de full time, né, 730 horas no mês, aproximadamente. Então, você teve um consumo de 730 horas na máquina A e na máquina B, e aí, multiplicando isso por 2, né, 730 vezes 2, vai dar 1.460 horas que você consumiu no mês, né? Então, se você aumentar a quantidade de máquinas, o consumo é maior, de fato, e aí você vai ter que pagar mais por isso, mas pensando aí em ter sempre um equilíbrio entre a performance que você tem e o que você consome, né, o que você paga, você consegue fazer essa escalabilidade do seu sistema de maneira inteligente com o Virtual Machine Scale Sets. Bem, no geral, falando um pouco de máquinas virtuais, né, como que a gente consegue alocar, assim, é isso. E aí a gente parte agora para uma parte bem legal, que são os containers, né? O que é isso? A gente escuta muito falar sobre isso, né? Basicamente, o container que a gente tem ali, né, vai ser um pacotinho, né, uma caixinha, que ela vai ter tudo que você precisa para executar a sua solução, né? Então, você desenvolve isso de maneira que seja adotável. Então, dentro de uma caixinha só, você tem tudo que é necessário para executar o seu sistema. Então, por exemplo, você não precisa ter ali o gerenciamento do Windows, né, as dependências instaladas no sistema operacional. Você coloca tudo dentro de uma caixinha só e sobe aquela caixinha lá para funcionar. Dentro do Azure, a gente tem aí diversos recursos e soluções para isso, né? A gente tem o App Service, que é um serviço de plataforma que você consegue colocar aí seus aplicativos web usando containers. O Service Fabric, que é basicamente o serviço aí de orquestração de containers nativo aí da plataforma do Azure. O Kubernetes, né, que é uma solução que vem
de outros fornecedores do mercado, mas ela já é altamente utilizável dentro do Azure, né? Já está integrada dentro dessa carteira de soluções, que é basicamente, né, você pensar em ambientes com um volume muito grande de containers, né, que você tem diversos containers e você precisa orquestrar isso, né, organizar isso tudo de maneira geral, gerenciar como se fosse uma coisa só. Então você consegue aí gerenciar os seus containers Linux utilizando Kubernetes dentro do Azure. O Azure Container Instance, então basicamente você tem ali como fazer isso de maneira mais granular, né, utilizando ali as unidades de container e provisionando um container rapidamente, né, para subir o seu sistema. Então ali gerenciando, publicando ele ali dentro a imagem daquele container, você consegue subir aquilo rapidamente, gerenciar os seus ambientes, fazer o deploy, atualizar dentro da sua estrutura de container de maneira mais granularizada dentro do Azure. E, é claro, né, pensando aí no novo Microsoft, atualmente ela consegue se estender e se conectar com diversos fornecedores de soluções do mercado, então é muito amigável a ecossistemas mesmo que de outros fornecedores, né? A gente tem aí diversas opções para você trabalhar com isso, e aí por baixo disso tudo a gente tem aí o Azure Container Registry, né, para você registrar as suas imagens de container, armazenar elas, ou também o Docker Hub, né, que é utilizável dentro do conceito aí de containers do Azure. É muito simples você fazer essa integração e utilizar com plataformas open source e afins, né? Então, basicamente, o que a gente tem aí, a princípio, né, o Azure Container Instance, que eles chamam de ACI, que você vai ter a opção aí de executar e gerenciar os seus containers, né, em uma estrutura sem servidor, sem se preocupar com a infraestrutura física que está ali por trás, ganhando muito em esforço de gerenciamento, né, e provisionamento do ambiente. Então, quando você abstrai a camada de servidor e não precisa se preocupar com esse gerenciamento, você ganha muita agilidade, né? Você tem menos tempo que precisa ser envolvido naquilo, né? Menos mão de obra, de fato. Então, pensando aí num cenário que você ganha em agilidade e uma fácil gerenciamento e publicação dos seus aplicativos, né? Então, pensando que ali dentro do container, ele é aquela caixinha fechada, que funciona independente das outras caixas, né? Se ele não precisa de estar conectado ali com outras caixas para funcionar, você consegue gerenciar, por exemplo, publicar o seu aplicativo web ali de maneira independente e facilitada, o código do seu back-end que vai rodar, só que pensando aí em cenários com uma crescente demanda, né, que você precisa ter uma infraestrutura muito grande, você pode subir diversos containers, e aí passa a fazer sentido a gente utilizar o orquestrador por trás disso, né, que a gente chama o AKS, que é o Azure Kubernetes Services, que basicamente vai ser o responsável por orquestrar isso tudo, né, de uma maneira mais rápida e escalável e resiliente, eliminando, aqui ele fala, né, a sobrecarga das operações em andamento, manutenção, provisionando, atualizando e dimensionando os recursos sob demanda. Então, pensando que você precisa manter um ambiente complexo e muito grande em funcionamento constante, você coloca ali um orquestrador, né, para gerenciar isso tudo. Opa, perdão, passei mais rápido aqui, pessoal. Para gerenciar isso tudo, e você basicamente se preocupa em olhar para o orquestrador e ele vai fazer esse dimensionamento, escalabilidade, configuração e atualização de maneira inteligente dentro do seu sistema aí que está com a estrutura de container e é muito grande, né? Pensando que, por exemplo, você tem ambientes grandes, você não vai ter esse esforço de mão de obra de se precisar gerenciar de maneira mais granular, né? Como é, por exemplo, pensar em containers de maneira individual. Dando um passo à frente aqui, né, no conceito do serverless, a gente vai chegando aqui no nosso último pilar quando a gente fala aí sobre infraestrutura de computação, mas é interessante entender, né, o que é o serverless. A gente, não sei se todo mundo já escutou falar nesse termo, né, mas basicamente é um conceito isso, né, e como que a gente aplica isso dentro de computação em nuvem, né? O conceito do serverless, basicamente, né, é você ter aí a computação em nuvem sem servidor, né? O server, que seria o seu servidor, less é o sem servidor, que você vai eliminar toda a necessidade de gerenciar, de criar uma infraestrutura por trás ali, pensando que, por exemplo, no cenário de máquina virtual, né, você precisa gerenciar o seu servidor, ter lá o seu Windows Server instalado, com uma quantidade de processador e memória RAM, você tem todo esse gerenciamento, né, debaixo da sua ali, matriz de atuação. Mas quando a gente fala de serverless, você tira isso tudo da frente e basicamente vai pensar ali só na camada da execução do seu código, né? Então, o que vai acontecer? Basicamente, você vai desenvolver a sua solução e publicar ela ali
num lugar abstrato, né, numa fonte de recursos de infraestrutura abstrata, e o que vai acontecer é que ela vai estar em algum lugar, né, que a gente não enxerga e não precisa gerenciar, e quando ela, sob demanda, né, precisar ser executada, precisar rodar aí alguma coisa, ela vai ser executada. Então, você não tem gerenciamento de infraestrutura nenhum, né, isso fica por conta do seu fornecedor de nuvem, fica por conta do Azure. Você tem aí uma escalabilidade bem dinâmica, então pensando que, por exemplo, a demanda cresce, como você não gerencia a infraestrutura, aquele servidor que está ali por trás que você não visualiza e não gerencia, ele cresce também. Então, a escalabilidade é muito dinâmica, porque ele vai executar de acordo com a sua demanda. Você tem um menor tempo de colocação no mercado, né? Então você tem implementação muito rápida, justamente por não precisar gerenciar e se preocupar com a infraestrutura, e sempre um uso mais eficiente dos recursos, né? Pensando também em questões de custo, por exemplo, porque vai ser totalmente guiado pelo seu consumo, né? Basicamente vai ser orientado 100% ao seu consumo e demanda. Então você não vai, por exemplo, ter momentos que você vai ser cobrado por ociosidade do sistema ou da infraestrutura, então vai ser um uso muito mais eficiente, até pensando, por exemplo, no cenário de compartilhar recursos, né? Mas isso tudo é abstraído. Quem gerencia essa camada de servidor, de infraestrutura, é o seu fornecedor de nuvem, e você basicamente ali vai visualizar, né, vai ter sentido daquilo só quando existir uma demanda necessária de execução daquele código, né, daquele tipo de aplicação, e você usa de maneira transparente e vai estar ali publicado, você vai ter ideias de métricas, e essa infraestrutura vem sempre sob demanda aí do fornecedor, você não precisa se preocupar com isso, e ganha muito em esforço, né, de trabalho. Então você praticamente abstrai todo o esforço de configuração, atualização e dimensionamento do seu sistema. Falando aí propriamente, né, de soluções que a gente tem dentro do Azure que já suportam essa camada aí de computação em nuvem no modelo de serverless, né? O que a gente tem? A gente tem o Azure Functions, que é esse primeiro íconezinho aqui bonitinho, que é a execução, né, de código sem servidor, né? Então, basicamente, você vai publicar o seu código ali numa function, definir como ela vai ser executada, como, por exemplo, uma chamada HTTP, né? Ou então uma execução através de um gatilho de tempo, com o suporte a essas linguagens como listadas aqui embaixo, né? Então, você tem essa opção de utilizar código sob demanda aí. SQL Server, né, servidores de bancos de dados SQL, já temos a opção da camada de serverless, na geração 5 dele, dentro do Azure. Então, você pode ter um SQL Server serverless. Basicamente, o que você vai ter ali você vai consumir, né, a capacidade de computação, quando precisar, por exemplo, fazer uma consulta, né, uma leitura no banco de dados, ou escrever alguma coisa no banco de dados, né, salvar, você vai pagar, e a infraestrutura vai ser provisionada com base nessa demanda, e no armazenamento, é claro, né? Então você vai abstrair a camada de gerenciamento do servidor e vai consumir ali só sob demanda, né? E pensando num cenário de, por exemplo, servidores de bancos de dados, fica muito mais barato, porque você vai pagar de fato só pelo que você utilizar, né? Afinal, é a métrica ali de gerenciamento, também é o seu uso. Acaba saindo mais barato aí para você ter o seu servidor aí nessa camada de serverless. O Azure DevOps, que é uma plataforma aí imensa, né? Pensar de possibilidades que você tem para gerenciar e acompanhar, né, o ciclo de vida ali, de desenvolvimento e ciclo de vida das suas aplicações, e dentro dela você tem aí pipelines, né, como eles chamam aí, que seriam as esteiras de integração e implementação contínua que rodam aí nessa camada sem servidor, né? Então você vai ter ali uma cobrança sobre os minutos de execução desses agentes que fazem a integração do código que está sendo desenvolvido com os ambientes, e sem precisar se preocupar, como, por exemplo, com o gerenciamento desse servidor, né? O que você vai precisar criar ali dentro de agente, né? Preciso ter uma proporção de CPU e memória RAM, não. Isso tudo fica por conta do fornecedor, e você basicamente ali só consome aquilo com o modelo de infraestrutura sobre demanda, né? E aqui, como um último exemplo que a gente tem, é o Blob Storage, que é o serviço de armazenamento, né? A conta de armazenamento do Azure, que você consegue publicar sites estáticos com baixo custo, né? Armazenar arquivos, um volume de armazenamento, e é interessante que isso é
Você está dentro do modelo de serverless, né, que você não tem a necessidade ali de gerenciar ou criar um servidor de armazenamento, né, você não precisa gerenciar o sistema operacional, é simplesmente um local ali, né, um target que você aponta para o seu sistema, né, para o seu usuário, para a sua infraestrutura utilizar como armazenamento, e aí você tem diversas opções para acessar aquilo, e aí você vai pagar, por exemplo, pelos gigas que você consumiu. Então, se você armazenou ali 2 gigas no mês, você vai ser taxado por apenas aqueles 2 gigas e as operações que você executou. E interessante falar, poxa, mas se eu não configuro nada, né, qual que é o benefício de mim usar isso tudo, né? Como eu já falei algumas vezes antes, você tem um grande ganho no esforço, né, que você vai ter de configuração e gerenciamento do seu ambiente, porque de fato ele é abstraído. Então, quem vai gerenciar, né, e configurar todos esses pontos é o seu fornecedor de nuvem. Claro, né, o gerenciamento e a configuração inicial você precisa dizer para ele, né, poxa, eu estou criando aqui um banco de dados que vai ser através do modelo serverless, né? Então, você tem aí um esforço basicamente no início, né, de preparação desse ambiente, e futuramente, basicamente, você vai ter ali o seu uso guiando tudo aquilo, né, e a infraestrutura. E pensando que sempre, poxa, essa infraestrutura, ela está onde? Ela está fisicamente em algum lugar, mas ela fica transparente para você e ela vai ser provisionada sob demanda, né? Então, poxa, vou criar ali um código que executa com uma periodicidade de tempo. Então, eu defino qual é a periodicidade, coloco o código, né, coloco ali o programa que vai ser executado, e aí toda vez que aquele tempo for passado ou ele atingir, né, aquele target, aquele gatilho que você tem de execução do código, ele vai provisionar aquela infraestrutura automaticamente, você não vai nem visualizar essa questão, e o código vai ser executado. E, poxa, né, por que utilizar isso e não uma máquina virtual onde eu tenho controle sobre tudo? Por diversas verticais, né? Você tem aí, além do esforço de infraestrutura que você ganha, por exemplo, o esforço de custo, né? Então, como eu dei o exemplo lá, né? Você tem ali as máquinas virtuais que são executando no cenário 24/7. Talvez durante o horário de almoço dos colaboradores, aquele servidor não esteja sendo utilizado. Mas você não desligou aquele servidor, então você vai estar pagando por aquela infraestrutura que está aprovisionada. E no modelo de serverless, não. Você vai estar sendo cobrado, né, justamente só pelo que você utiliza. E aí, passando para um slide aqui que a gente tem uma arquitetura de referência, né, de um ecossistema, né, de um sistema, de um ambiente que a gente tem aqui utilizando soluções serverless. A gente tem aqui, né, o nosso usuário fazendo uma autenticação dentro do Azure Active Directory, que é uma solução que também a gente não tem uma visibilidade de servidor, né? Basicamente a gente tem lá a nossa estrutura, por exemplo, de usuários e grupos criadas, né, das permissões, dos e-mails dos usuários, licenciamento deles, toda gerenciada no modelo de plataforma, né? Então você não tem visibilidade, por exemplo, de um servidor de domínio, né? Está ali, é acessível via URLs, enfim, você tem diversas soluções. E basicamente ali uma página de conteúdo, uma página web, né, ali com conteúdo estático. E aí esse usuário, por exemplo, consegue acessar lá através de uma URL, né? Tem aqui o HTTP GET, que está sendo distribuído, o conteúdo estático dela, né? Distribuído através de um CDN. Esse aqui é um outro serviço, né, de distribuição de conteúdo, mas por trás o que você tem ali é um blob, né, um armazenamento ali como serviço do Azure, hospedando aquele conteúdo estático do seu site, né, a parte visual ali, e por trás dele, né, a parte que está com o processamento, por exemplo, tem ali um API Management, que é basicamente pensando ali naquele cenário de scale set que a gente tem um load balancer na frente das máquinas virtuais, a gente vai ter um agente aqui na frente da parte lógica do meu sistema, né, chamando, por exemplo, um function app, que vai executar aquela requisição, né, vai fazer a parte de processamento dos dados que o usuário está usando aqui e, por exemplo, fazer a escrita dentro do Cosmos DB, que é uma outra solução de banco de dados do Azure, e isso tudo sendo monitorado através do Azure Monitor, que também é uma solução sem servidor, né? Você não tem necessidade de configurar, por exemplo, um servidor para rodar um agente que olha para dentro do seu ambiente, né, para tudo que você tem aqui dentro e, por exemplo, armazene as métricas e os logs dele, né? Você já tem essa solução aí nativa dentro do Azure, até com uma camada gratuita, né? Então, poxa, tudo isso, né, sem necessidade de, por exemplo, configurar uma máquina virtual complexo.
pensando no modelo tradicional, a gente tem diversos servidores com máquinas virtuais rodando sistemas virtualizados, né, ali dentro. Então, tudo isso, por exemplo, sem ter a necessidade de gerenciar ali a nível de camada de sistema operacional e afins, fazer manutenção e atualização, tudo voltado para esse modelo de serverless, né? E beleza, a gente passou por tudo isso, né? Como que a gente vai desenhar isso na hora de implementar, de criar o sistema, né? Esse link aqui que eu coloquei para vocês na tela, vocês conseguem acessar também ele via QR Code do celular. Ele vai levar vocês aí para a central de arquiteturas e referências de documentações do Azure, que é basicamente um link que vai disponibilizar ali para vocês diversos desenhos, né? Ele literalmente traz um desenho com uma sugestão de como publicar o seu site, né, a sua solução, e é bem legal que esse link, né, da documentação da Microsoft, ele já traz diversos nichos de soluções, né? Então, por exemplo, eu pensando em fazer um backup do meu ambiente, você acessando esse link aí, ele vai ter lá os filtros, né? Se eu não me engano, ele tem através de um modelo de filtros, que você consegue, por exemplo, selecionar ali, né, backups de arquivos, e aí ele vai te dar algumas sugestões de arquiteturas para você utilizar de backup, e além dessa sugestão, né, de como organizar a arquitetura, né, de como fazer ali a topologia do seu sistema, ele já vai te dar dentro da nomenclatura do Azure, né? Então, você já consegue ter uma conversa mais próxima do seu time técnico, pensando que, por exemplo, você está numa área de negócio, ou então vice-versa, né, para o seu time técnico que está desenhando uma solução, ele consegue colocar isso no papel como um desenho visual para mostrar para times de negócio, e isso se estende para diversas soluções, né? Então, por exemplo, eu vou desenvolver uma solução de IoT, tem dentro desse link também, né? Tem diversas arquiteturas de referência, e sempre voltando nesse modelo de filtro, né? Você já tem muita coisa pronta dentro do Azure, porque assim, poxa, pensar aí que a base de clientes enorme que se atende, né? Então eles têm um conhecimento de causa, né? De fato do que precisa ser feito, e eles já te dão de maneira bem visual, né, e clara, essa documentação que exemplifica como você pode organizar o seu sistema e quais são os recursos que você utiliza lá dentro, né? E isso tudo, como já está dentro ali da documentação da Microsoft, tem muitos links rápidos para você ir para a documentação do próprio produto, né, entender o que está acontecendo, procurar mais soluções de arquitetura, ou então filtrar ali a solução de arquitetura pelo setor que você vai estar trabalhando, pela fornecedor, né, de tecnologias, enfim, você tem aí uma gama muito grande, né, uma central de sugestões para você criar a sua solução, né, pensando numa fase de planejamento, ou então até adaptar o que você já tem no seu modelo aí tradicional local, né, o que você precisa mexer, o que você precisa provisionar dentro do Azure, entender o que você tem de recurso de demanda, né, o que você pode complementar, né, na sua infraestrutura, ou até pensando em conectar com o ambiente local. Esse aí é um ótimo link para a gente que está pensando em estudar em ida para a nuvem ou desenvolvimento na nuvem, né, ou até pensar em soluções inovadoras, né, que você quer trazer para dentro da sua unidade de negócio, e sempre no final buscando, né, entender o que faz mais sentido eu ter dentro do meu ambiente, e o que por exemplo, pode sair mais barato, ou o que vai sair mais caro, mas tem um maior nível de disponibilidade, e aí utilizar, né, o que fizer mais sentido dentro do seu ambiente, seja máquinas virtuais, sejam containers ou serverless. Bem, pessoal, no geral é isso. Eu acho que agradeço aí pelo tempo e atenção de todos vocês. Se vocês não conseguiram pegar o link, ele basicamente pesquisem aí no buscador da internet arquiteturas de solução do Azure, vai ser um link aí do azure.microsoft, que é a central aí de documentações e informações do Azure. Acho que agora a gente tem... Fabi, tem alguma pergunta? Excelente, Cláudio. Primeiro, parabéns pela apresentação, muito bom, um conteúdo muito rico, são vários cenários, né, várias características para cada cenário que você apresentou, muito bom, parabéns. E a gente tem sim aqui algumas perguntas, o pessoal está interagindo bastante com a gente, obrigado pessoal, muito obrigado pela interação. Muitas pessoas aqui perguntando, estou aqui o Flávio Marques, né, e outras pessoas que acabaram entrando como anônimas, perguntando se a gente vai disponibilizar o vídeo da gravação. Vamos disponibilizar, fica tranquilo, pessoal,
Flávio e time, nós vamos mandar para vocês, através do nosso time de marketing, vai preparar o link para que vocês acessem aqui esse conteúdo, tá bom? Essa live. Outras pessoas aqui te parabenizando também, Cláudio, pela apresentação, mas eu vou trazer algumas perguntas, né? A gente tem algum tempinho ainda, vou pedir mais uma vez a tua gentileza aqui, Cláudio. Tem uma pergunta da Renata Leite. Obrigado, Renata, pela pergunta, pela participação. Ela está querendo saber o seguinte: o que sai mais barato, VM ou container? VM, container ou serverless? Ela tem essa dúvida. Obrigado pela pergunta, Renata. Isso pode variar bastante, né? Como eu dei alguns exemplos, mas pensando que, por exemplo, você tem um cenário onde você vai deixar a sua máquina ligada ali num modelo 24/7, né, rodando 100% do tempo, e máquinas virtuais você vai ser basicamente cobrado pelo tempo de computação que você consumiu, né? E se você, por exemplo, tiver isso dentro do modelo de serverless, aquilo vai ser executado só sob demanda. Então, nesse cenário, por exemplo, a infraestrutura aí como serverless, né, a infraestrutura sem servidor, vai sair mais barato. Mas sempre, assim, vale a pena estar próximo de um arquiteto, né, de alguém que tenha noção dessa questão de solução e olhar para a usabilidade do seu sistema, né? Então, poxa, preciso ali de infraestrutura sob demanda, mas de maneira com um gerenciamento mais inteligente, né, para mim poder empacotar e crescer aquele sistema de maneira mais rápida. Então, talvez faça mais sentido e acabe saindo mais barato utilizar, por exemplo, o modelo de container. Então, varia bastante dos diferentes cenários, mas a gente tem, por exemplo, é claro que no modelo, por exemplo, sem servidor, onde é 100% guiado, né, pelo uso, pode que acabar na maioria das vezes saindo mais barato, mas a gente tem que entender também que a tecnologia que você está utilizando, né, a solução que você está utilizando, precisa estar adaptada para aquele tipo de infraestrutura. Então, se existe um esforço, por exemplo, de desenvolvimento, né, envolvido, que você vai ter um custo por esse desenvolvimento ou refatorar, né, o seu sistema para aquele modelo, pode ser levado em conta também. Então, acho que vale assim, né? Vamos olhar para o contexto inteiro e não só para o consumo de fato dos recursos. Perfeito, Cláudio. Muito bom, muito bom. Tem mais uma pergunta, a pessoa não se identificou, ela acabou entrando como anônimo, mas ela pergunta o seguinte, acho que até emendando um pouco daquilo que você explanou. Você paga pelo tamanho do storage ou só do que você usa de armazenamento? Obrigado pela pergunta aí. Interessante essa pergunta, porque a gente tem diferentes modelos aí de configuração de armazenamento dentro da nuvem. A princípio, né, pensando numa camada mais básica, num uso mais tradicional, assim, que a gente vê bastante, você vai pagar ali pelo consumo. Então, por exemplo, você pode criar, né, ali na hora de tiver que você está definindo, dependendo, é claro, de como você gerencia esse recurso, você pode, por exemplo, colocar ali um volume de 10 gigas, mas no modelo tradicional, pensando na storage account do Blob Storage do Azure, se você estiver consumindo 2, você vai pagar ali pelos seus 2 gigas, né? Então, o custo que você tem estimado, talvez ele não reflita justamente por conta do seu consumo, mas quando a gente fala de volumes muito grandes de armazenamento, a gente consegue trabalhar com uma coisa que eles chamam de reserva, né? Então, você consegue, por exemplo, reservar unidades de 100 terabytes, que aí você tem um desconto, né, nesse volume de 100 tera, mas aí você já vai ter um pagamento com um valor fixo, né, para aquele volume. Então, varia bastante, é bem flexível essa questão em nuvem, mas, no geral, pensando nos cenários mais simples, você paga, por exemplo, pelo que está utilizado de fato. Excelente, excelente, Cláudio. Olha só, tem mais uma pergunta aqui do André Ventura. Obrigado, André, pela participação e pela pergunta. Ele quer saber o seguinte: qual o melhor conceito a se utilizar? Container ou VMs? Uma relação de custo-benefício? Obrigado pela pergunta, André. Acho que retomo um pouco mais da minha primeira resposta, né? Vai muito do que você vai precisar do seu ambiente, né? E de como esse ambiente vai se manter. Por exemplo, se você tem alguma necessidade específica do seu sistema, que você tem que fazer uma configuração a nível do sistema operacional que talvez funcione melhor, né? Seja mais inteligente você optar pelo nível de máquina virtual, vai fazer mais sentido utilizar a máquina virtual, né? Mas pensando, por exemplo, na abstração do gerenciamento, né? Você tirar as coisas do seu escopo ali de trabalho, que você vai ter menos trabalho para gerenciar, o modelo de container acaba sendo mais interessante, e até por essa questão também do que você tem de infraestrutura. Mas, pensando num cenário mais híbrido, dando um pouco mais de complexibilidade para a pergunta, né? Você pode, por exemplo, trabalhar com o conceito de container dentro do seu ambiente, mas com a infraestrutura toda baseada em máquinas virtuais.
Então, em cima das suas máquinas virtuais, você instanciar os seus containers, né, e fazer aquele gerenciamento a nível do sistema operacional, né, mas com a infraestrutura toda de máquina virtual. Então, varia muito do que você tem de ambiente, mas pensando, por exemplo, que você já tem uma solução, um sistema, né, que ele é aderível a esse modelo de nuvem com containerização, você consegue utilizar e provavelmente vai acabar saindo mais barato, mas é claro, sempre com apoio, conte com o apoio de um especialista, né? A gente tem aqui o time de Apps and Infra na Brasoftware, que temos diversos arquitetos que já têm uma expertise nas soluções, né, com tempo e visão de diversos cenários do mercado, sempre buscar alguém aí para te apoiar nesse sentido, para saber o que vai fazer mais sentido de utilizar. Perfeito, excelente, Cláudio, excelente, muito bom. A gente já está chegando aqui ao final, para que a gente não estoure muito o nosso tempo, mas eu queria fazer duas perguntas que eu tenho aqui que são bem interessantes. As pessoas, né, os clientes entraram aqui como anônimo, mas elas fazem bastante sentido, Cláudio, porque a gente tem muito esse cenário dentro da nossa área de consultoria, tenho certeza também dentro da nossa área de Azure, vale a pena a gente dividir aqui com eles. Olha só, a primeira pergunta é a seguinte: dá para usar open source nos 3 tipos de infraestrutura? E já para emendar aqui, como a nossa última pergunta, outra pessoa também entrou como anônimo, mas ele pergunta, olha que interessante, dá para usar os 3 tipos de infraestrutura ao mesmo tempo em um mesmo ambiente? Super interessantes, super importantes aqui as perguntas. Realmente, Fabi, perguntas muito boas. Obrigado, pessoal, antes de tudo, aí pela participação. Sim para as duas, né? Para a primeira pergunta, como eu acho que eu cheguei a citar durante a apresentação, a gente tem sim hoje uma adoção das plataformas open source dentro do ambiente do Microsoft Azure, então, assim, é tudo muito conectável e utilizável, né? A configuração é muito abrangente, então você pode, por exemplo, utilizar desde máquinas virtuais, né, com infraestruturas de máquinas virtuais com plataformas open source, por exemplo, sistemas operacionais Linux, né, isso é facilmente utilizável, até já existem imagens prontas de sistemas operacionais desses dentro do Azure, até, por exemplo, o nível de container serverless, com diversas linguagens, né, outros fornecedores como Docker, enfim, sim, a plataforma Microsoft hoje é muito aderente às tecnologias e fornecedores open source. E sobre a segunda pergunta, sim, também, você consegue utilizar, né, os seus sistemas de maneira híbrida dentro desses 3 conceitos, tanto lá pensando no conceito de máquina virtual, você que tem aí uma demanda de configuração a nível de sistema operacional para o seu servidor, né, para os usuários acessarem ali um workspace, então você consegue utilizar dentro desse modelo, até, por exemplo, a execução de código servers ali para você ter um back-end, né? Você tem um servidor ali de processamento que você faz uma chamada HTTP, né? Manda ali uma URL do navegador e ele vai executar sob demanda. Então, sim, dentro do seu ambiente, você consegue ter todas essas 3 verticais de infraestrutura, desde que elas estejam conectadas entre elas de uma maneira compatível, né? E isso tudo a gente consegue gerenciar aí, mais a nível do desenvolvimento do sistema. Então, sim, você consegue utilizar as 3 dentro de um mesmo ambiente. Vai muito do que você tem aí em desenvolvimento, o que você já tem rodando e o que você precisa de fato. Excelente, Cláudio, excelente, muito bom, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pela apresentação, fantástica, muito bom. Pessoal, mais uma vez aqui, são várias perguntas, a gente pede desculpa por não conseguir responder a todas aqui ao vivo, mas vamos entrar em contato com todos para poder responder todas as perguntas. Quero mais uma vez aqui em nome da Brasoftware agradecer muito a participação de vocês que ficaram até o final, pela interação, ótimo, excelente, muito obrigado. A gente chega aqui, então, né, ao final aqui da nossa live, nossa última live da semana, agradecendo muito a presença e a participação de todos. Ficamos aqui à disposição, como o Cláudio comentou, com todo o nosso time Brasoftware, à disposição de vocês para detalhar, né, esmiuçar qualquer tipo de dúvida em relação à infraestrutura, aos conceitos, ao tipo de projeto, né, ao tipo de arquitetura que vocês gostariam de detalhar. Ficamos todos aqui à disposição. E mais uma vez, muito obrigado, pessoal, pela participação. Muito obrigado por estarem com a gente, por acompanharem a gente nas nossas lives. É um privilégio ter vocês aqui com a gente. Desejamos a todos uma excelente sexta-feira, um excelente restante de dia e um ótimo final de semana. E até a semana que vem, dando continuidade às nossas lives. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, Cláudio, muito obrigado. Grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço, Fabi. Obrigado, pessoal. Um ótimo final de semana.